Fala, investidor e investidoras, como é que vocês estão? Começando mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje eu queria compartilhar com vocês um pouco dos princípios desse livro que eu acabei lendo no mês passado, Os 7 Princípios do Rei Salomão. Gostei muito e acho que vocês também precisam conhecê-los. Primeiramente, quem foi Salomão? Então, Salomão foi um rei, grande gênio financeiro. Ele foi considerado um dos homens mais ricos da história. Se a gente pegar a fortuna dele e comparar nos dias atuais com Warren Buffett e Bill Gates, ele passa disparado no patrimônio. Ele assumiu o trono aos 12 anos e nos primeiros dias do reinado dele, ele foi à procura de Deus, pedir conselho. Ele podia ter perdido um grande exército, grande riqueza, mas ele pediu sabedoria e saber discernir entre o bem e o mal. E além disso, Deus ainda concedeu mais riquezas para ele. Aqui durante o nosso vídeo eu vou citar várias frases e passagens bíblicas que o autor traz, que eu achei muito interessante e eu queria compartilhar com vocês. Uma delas é: a sabedoria é alcançada por aqueles que a procuram e não por aqueles que a esperam. Então, iniciando o primeiro princípio, pense primeiro, eu preciso de um plano. Então, igual a fazer uma casa, a gente não vai já comprar direto os materiais. Primeiro a gente vai procurar um engenheiro civil, após uma arquiteta, a gente vai ver como é que a gente quer fazer a casa, o que a gente vai precisar, e a partir desse momento que a gente vai atrás dos materiais para construir. A mesma coisa a gente pode usar para os investimentos. Se a gente tem, por exemplo, um aposentado que quer viver de renda, faz sentido ele aplicar o dinheiro dele em Bitcoin, que é um ativo totalmente volátil, que pode cair 10, 15, 20% em apenas um dia? Claro que não. O mais aconselhado seria para ele o fundo imobiliário, onde ele tem rendimentos mensais e inclusive isento de imposto de renda. Então ele tem um rendimento mais certo todos os meses. A gente também tem que ter em mente que a gente tem que ter um plano. O que a gente quer fazer com o dinheiro? A gente quer trocar de carro? A gente quer fazer uma viagem? A gente quer fazer uma festa de casamento? Quando que a gente vai querer fazer? A gente tem que saber. Vou dar um exemplo de um carro. Quero trocar um carro de 50 mil reais daqui 5 anos. Eu preciso saber disso para saber quanto que eu vou economizar por mês, aonde que eu vou aplicar esse dinheiro, porque dependendo do teu objetivo, a gente vai colocar em investimentos diferentes. Aí você pode estar pensando, mas eu não tenho dinheiro para investir agora. Tu pode ter certeza que isso ocorre em todas as faixas salariais, porque é muito fácil a gente começar a ganhar mais e gastar mais. A gente tem que lembrar que hoje é o segundo melhor momento para a gente começar a investir. O melhor momento foi ontem. Eu posso compartilhar com vocês aqui 2 exemplos. Vou compartilhar na tela com vocês. Eu vou usar como exemplo uma pessoa que começou a investir hoje, R$300 todos os meses, com uma taxa de juro de 12% ao ano durante o período de 40 anos. Então ela começou hoje e investiu durante 40 anos. Ela vai ter acumulado um patrimônio de quase 3 milhões de reais. Agora, outra pessoa, que ela ficou 10 anos postergando o início dos investimentos dela. Eu não tenho dinheiro agora, quando eu começar a ganhar mais eu vou começar a investir. Então essa pessoa vai começar a investir em 2034. Então ela vai investir 30 anos. Olha só a grande diferença que vai dar. Ela não vai ter nem 1 milhão de patrimônio. Então a gente vê que o tempo é um dos fatores mais importantes. Começa com pouco, porque o tempo é o fator mais importante nessa equação. Segundo o princípio, dinheiro não sai daqui, fecha o bolso, o dinheiro é seu. Então a gente tem que entender também que a gente não pode terceirizar para outras pessoas a responsabilidade de cuidar do nosso dinheiro. A gente tem que lembrar que os funcionários do banco são funcionários dos bancos, não são teus funcionários. E a grande maioria tem as comissões baseadas nos ativos que eles oferecem para os clientes. O ideal seria que eles ganhassem baseado nos rendimentos das tuas aplicações, não valores fixos baseados no produto que ele está oferecendo para ti. Por isso que a gente vê, às vezes no YouTube, pessoas fazendo vídeo mostrando que foram enganadas por assessores, perderam lá 200, 300 mil reais em COI, por exemplo. A gente pode ver, pode procurar no YouTube que você vai encontrar. Terceiro princípio, não seja ingênuo. Não tem riqueza rápida, não tem segredo, é constância, é trabalho duro. Outra passagem bíblica que o autor traz aqui que eu gostei e quero compartilhar com vocês também. Quem tem um olho maligno e se apressa em busca de riquezas,
Nem imagina que privações o acometerão. Provérbios, capítulo 28, versículo 22. Então a gente tem que cuidar muito, porque pessoas vulneráveis que ganham menores salários são realmente presas fáceis para esses tipos de pessoas. Um grande exemplo é esse tigrinho, foguetinho, né, que está muito aí na mídia agora. Qualquer lugar que você vê tem propaganda deles. Grandes influenciadores também fazendo essas divulgações. É só perder de dinheiro, né? A gente vê às vezes a notícia aí que pessoas perderam seus carros, perderam suas casas, e às vezes as pessoas não aguentam esse baque e acabam até se suicidando. Quarto princípio: pergunte ao sábio. Um sábio, um homem sábio, é um homem que escuta a sabedoria dos outros. Isso a gente aprende que a gente tem que buscar as pessoas certas para buscar a sabedoria. Não adianta nada eu ir pedir conselho sobre investimento para uma pessoa que não investe, ou perguntar sobre Bitcoin para uma pessoa que tem um perfil de investimentos conservador. Ela vai dizer que é arriscado, que é golpe. Então a gente tem que saber a pessoa certa para buscar o conhecimento. E lembrar que o grande foco dos nossos investimentos é proteger nosso patrimônio. Vou te dar um exemplo. Se você tem R$100 e perde 50% do valor, você agora vai ter 50. Então, para você voltar a ter os R$100, você vai ter que ter um ganho de 100% para voltar a ter os R$100. Então, o que a gente vê nisso? Que perder o dinheiro é 2 vezes mais fácil que ganhar. Nada de errado a gente ouvir economistas, ouvir casas de análise, fazer assinatura. Tem que ter um critério muito aguçado. Por exemplo, o Boletim Fox, no início do ano, estava projetando uma Selic no final desse ano de 9%. Eles também erraram. A gente está terminando agora o ano com quase 12%. Ainda tem mais uma reunião até o final do ano. No princípio, generosidade também conta. Trago outra passagem bíblica para vocês. Algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas. Outras são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobres. Quem é generoso progride na vida. Quem ajuda será ajudado. Provérbios, capítulo 11, versículo 24 a 25. Você tem que aprender que se você não for capaz de dar um pouco, você também não vai ajudar quando ter abundância. Eu posso dar um exemplo no nosso caso aqui. A gente começou a fazer mais doações, a ajudar mais pessoas e portas se abriram para a gente também. Nossa vida também melhorou. Então a gente tem que aprender a dividir. Mais um versículo para vocês. Lembrem disso. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Princípio número 6. Viva aquém das suas possibilidades. Mais um provérbio para vocês aqui. Algumas pessoas não têm nada, mas fazem de conta que são ricas. Outras têm muito dinheiro, mas fingem que são pobres. Provérbios capítulo 13, versículo 7. Então, a gente tem que sempre viver um degrau abaixo da nossa condição financeira. Porque é muito fácil a gente se acostumar com o melhor. Então, sobe teu salário, sobe teu custo de vida. Sobe teu salário, sobe teu custo de vida. A gente tem que deixar um patamar abaixo. A gente tem que lembrar que a velhice vai chegar. A gente tem que se programar para essa época. Vou compartilhar de novo com vocês aqui a minha tela. Então, aqui tem uma pesquisa que fizeram com os aposentados. E a gente pode ver a situação alarmante dos aposentados no Brasil atualmente. 46% dos aposentados dependem dos parentes, 28% de caridade, 25% eles precisam trabalhar ainda para se sustentar e apenas 1% são independentes financeiros. Então olha aí a importância da gente se programar e investir pensando na aposentadoria para não precisar de ajuda de ninguém. Outra coisa, cuidado com o cartão de crédito. Ele é muito fácil da gente se enrolar, fazer dívida. Então, se você não sabe usar o cartão de crédito, já nem usa, procura pagar tudo no dinheiro ou no cartão de débito. E o sétimo e último princípio de Salomão, devagar e sempre. Tudo é uma questão de ritmo. Não adianta você se afobar no começo, querer investir 2, 3 mil reais no mês, e investir durante 3, 4, 5 meses e parar. Tem que ser investimentos constantes, todos os meses, fazendo o aporte de vocês na carteira. E também a gente tem que aproveitar a vida, né? Não adianta você pensar que vai ser feliz quando tiver 100 mil reais, começar a aproveitar a vida quando tiver 1 milhão. A gente tem que trabalhar
tem que investir, mas a gente também tem que aproveitar nossa família, ter momentos de lazer, tirar férias. Isso é muito importante, porque senão você dá aquele gás no começo, acaba logo e você acaba desistindo e ficando pelo caminho. E também muda a mentalidade, né? A gente pode usar como exemplo os participantes do Big Brother. A grande maioria que ganhou aquela bolada lá de 500 mil reais, 1,5 milhão, acho que está atualmente o valor, em pouco tempo eles perderam, eles não souberam multiplicar o dinheiro. E antes de terminar esse vídeo, né, uma forma bônus para dar para você que ficou comigo até o final, eu queria trazer a história de um homem chamado Ronald Hatch. Ele morreu lá em 2014 com seus 92 anos e a vida toda dele foi muito simples. Ele trabalhou como mecânico de automóveis, também trabalhou fazendo faxina. Ele se casou e aos 50 anos ele ficou viúvo, ele nunca mais casou. Então, quando ele morreu, descobriram que ele era milionário, porém ele vivia uma vida simples. Ele tinha 8 milhões de dólares investidos. Como ele não tinha herdeiro, ele deixou 6 milhões de dólares para o hospital da cidade e deixou 2 milhões de reais para a biblioteca do município também. Então a gente vê que mesmo pessoas simples como nós, que é a grande população brasileira, é possível a gente chegar à independência financeira investindo um pouquinho todos os meses, né, pessoal? Então eu agradeço que você tenha ficado comigo aqui até o final desse vídeo e te espero no próximo. Até mais!